Fala galera do canal, hoje tivemos aí a volta do Campeonato Brasileiro, né, depois de 11 dias, né, depois dessa data FIFA, e tivemos hoje o confronto entre Corinthians e Fluminense, né, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, né, e os primeiros 10 minutos de jogo, né, tivemos um jogo, era um jogo muito aberto, né, a equipe do Corinthians, né, começou assustando mais a equipe do Fluminense no começo do jogo ali, né, com duas chegadas, né, fazendo o ataque fazendo um trabalho de pressão alta, né, na saída de bola do Fluminense, né, e a equipe do Fluminense usando muita velocidade para poder sair jogando, né, e muita velocidade também na armação das jogadas, né. Logo aos 19 minutos, uma jogadaça do Serna, né, contra o Gabriel Paulista, né, e acabou deixando o John Kennedy na cara do gol, e aí ele só teve o trabalho de driblar o goleiro e abrir o placar para a equipe do Fluminense, né. Após o gol, a equipe do Corinthians passou a trocar um pouco mais de toque no campo do Fluminense, né, e o Fluminense continuou da mesma forma, né, tentando sair com velocidade, né, e nos 15 minutos finais do primeiro tempo controlou totalmente a partida, né, e tanto é que aos 48 minutos, né, no último lance do segundo tempo praticamente, o John Kennedy, né, recebeu um toque de calcanhar do Acosta, se eu não me engano, e ele também tocou de calcanhar se eu não me engano, pro Serna, né, que arrancou até o campo de defesa do Corinthians, né, e bateu no canto do goleiro, né, e a bola foi na trave e no rebote o Hércules, né, chegou batendo e ampliou para a equipe do Fluminense, né, fazendo aí o 2-0 logo no finalzinho do segundo tempo. O segundo tempo, nos primeiros 10 minutos de jogo do segundo tempo, a equipe do Fluminense mais confortável, mais tranquila, né, administrava bem a partida, né, e o Corinthians começou a partida até se arriscando um pouco mais, né, até pelo fato de ter a desvantagem do placar, né, e só que essa pressão, vamos dizer assim, da equipe do Corinthians, ela durou somente até os 10 minutos, né, porque o Alan numa jogada que já tinha cometido um erro na jogada, né, se não me engano, com o Samuel Xavier, né, ele foi disputar a bola com ele e saiu dando soco, né, aliás, não foi nem com o Samuel Xavier, foi com o Lúcio Acosta, né, ele foi dividir a bola com ele, disputando a bola e saiu dando soco no braço dele, né, um monte de soco no braço do jogador do Fluminense, e aí, e aí o juiz foi e deu cartão amarelo para os dois, né, e aí, só que aí o VAR chamou, né, para o árbitro poder olhar lá no VAR, né, e aí na transmissão até mostrou que o Alan acabou fazendo um gesto obsceno ali e foi expulso de uma maneira muito infantil, né, prejudicando totalmente a equipe do Corinthians, né. E depois da expulsão, a equipe do Corinthians simplesmente acabou, né. A equipe do Corinthians recuou totalmente, né, não conseguia mais fazer nenhuma jogada, não conseguia mais criar. E a equipe do Fluminense foi controlando o jogo, né, mas sempre tentando buscar o terceiro gol para poder liquidar a partida, né, e sempre atacando com muita velocidade, com muita troca de passes, né, até que aos 38 minutos do segundo tempo, né, o Soteldo fez uma bela jogada dentro da área, né, encontrou o Rodrigo Castilho no cruzamento, né, ele dominou com o peito, né, e tocou para o Martinelli, e aí o Martinelli logo em seguida já devolveu para ele, e ele só teve o trabalho de empurrar para as redes, né, para ampliar e fazer o 3-0, né. Aos 44 minutos, né, e um pouquinho antes dos acréscimos ali, depois de uma cobrança de escanteio, a bola sobrou para o André, né, da equipe do Corinthians, né, e aí ele bateu cruzado, forte e diminuiu para poder fazer para o Corinthians, né. Final de jogo 3-1, né, Fluminense 3, Corinthians 1. Né. A equipe do Fluminense, se eu não me engano, essa é a segunda partida da equipe do Fluminense que eu faço aqui no canal. E me chama a atenção o fato da equipe do Fluminense jogar da mesma forma que jogou contra o Palmeiras, né? Muita qualidade para poder sair tocando, muita velocidade também, né, em contra-ataque, né? E o que chama atenção para mim é o fato dele jogar da mesma forma fora de casa, ele joga dentro de casa igual, né? Então é uma equipe
que tem aí muita qualidade, né? Principalmente na saída de bola, desde lá da zaga até principalmente pelo meio campo, né? Então é uma equipe que sem dúvida nenhuma vai dar bastante trabalho aí nesse campeonato, né? A equipe do Corinthians muito mal no jogo, né? Em poucos momentos assim que ela tentou buscar um pouco o domínio do jogo, né? E após a expulsão aí desandou totalmente, né? O Dorival, para mim, as mexidas que ele fez não tiveram muito impacto no jogo, né? Tivemos aí hoje a estreia do Lingard, né? Do inglês Lingard. Teve até duas boas chances, mas não conseguiu transformar em gols, né? E o André, para mim, hoje, apesar dele ter feito o gol da equipe do Corinthians, ele foi muito mal para mim no jogo, né? O Gabriel Paulista, o zagueiro, também foi muito mal, né? Ele acabou tomando o chapéu na jogada do Serna no primeiro gol, né? Uma jogadaça do Serna. E o Garro, é assim, pessoal, o que eu posso dizer a respeito do Garro é o seguinte: eu acho que aquele Garro de 2024 que arrebentou no Campeonato Brasileiro na reta final ali, aquele Garro não existe mais, né? Desde que o Garro teve a lesão aí ano passado, ele voltou muito mal depois da lesão, né? E ele não consegue mais ser aquele cara que cria jogadas, que vai pra cima, sabe? Que faz algo diferente, né? E isso está prejudicando ele mesmo, né? Porque muito se espera a respeito do Garro, né? E ele não consegue desempenhar uma boa performance dentro de campo, né? E para mim hoje esses três jogadores do Corinthians para mim foram os piores jogadores em campo da equipe do Corinthians, né? Na equipe do Fluminense, né? O John Kennedy, mesmo após ele ter feito o gol, ele continuou tendo mais umas duas ou três finalizações no gol, né? O que foi muito importante para a equipe do Fluminense, né? O Martinelli, para mim, dominou o meio campo da equipe do Fluminense desde o primeiro tempo, né? Desde os 25 minutos do primeiro tempo até o final do jogo, quando ele foi substituído. Ele dominou completamente o meio campo da equipe do Fluminense, né? É um jogador que eu gosto muito assim da forma como ele joga, né? Apesar de ser uma forma muito simples, mas é muito eficaz, né? O jeito que o Martinelli joga. E o Serna hoje, para mim, ele deveria ser eleito melhor em campo, né? Por ter participado da jogada do primeiro gol, dando assistência para John Kennedy, e por ter participado da jogada do segundo gol, porque foi ele que arrancou, né, e chutou a bola na trave para no rebote o Hércules poder marcar para a equipe do Fluminense no 2-0, né? Vou dar uma passadinha rápida aqui pelos resultados dessa rodada, né? Tivemos hoje o jogo entre Botafogo vencendo a equipe do Mirassol por 3-2, né? O Bahia venceu o Atlético Paranaense por 3-0. O Coritiba empatou com o Vasco em 1-1. O Internacional empatou com o São Paulo em 1-1, né? O São Paulo conseguiu um empate aí no final da partida, né? O Cruzeiro venceu por 3-0 a equipe do Vitória. E a equipe do Corinthians perdeu para o Fluminense aí por 3-1, né? Amanhã teremos Santos e Remo, né, às 7 horas. Também às 7 horas, Chapecoense e Atlético Mineiro. Às 9h30, Palmeiras e Grêmio. E Bragantino e Flamengo, certo? Só dar uma passadinha rápida aqui pela tabela, né? A equipe do Palmeiras ainda é a líder do campeonato, mesmo tendo um jogo a menos, né? Porque joga amanhã. E a equipe do Fluminense assumiu aí a segunda colocação junto com a equipe do Palmeiras, né? Ambas com 19 pontos cada uma, né? E a equipe do Corinthians agora é a 11ª colocada da competição, certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo, né? E é isso. Graças a Deus acabou a data FIFA, não estava aguentando mais, né? De vontade de poder assistir um jogo de times, né? E poder estar vindo aqui trazendo um conteúdo para vocês. É isso, a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais, galera. Fiquem com Deus. Abraço.